Imagine que você está lendo um livro. No primeiro capítulo, o protagonista é violento, ele é ciumento, ele é implacável. E ele manda inundar o mundo inteiro. No segundo capítulo, esse mesmo protagonista diz: Amai os vossos inimigos, perdoai os que vos perseguem. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Deixa a contradição pousar. Você diria que é o mesmo personagem? Agora imagine que esse livro não é ficção, que ele molda a crença de mais de 2,4 bilhões de pessoas no planeta, que guerras foram travadas, impérios foram fundados e vidas inteiras foram construídas em torno dessa contradição. Esse livro existe, chama-se Bíblia. E a pergunta que teólogos, filósofos e estudiosos fazem há 2000 anos continua sem uma resposta simples. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento são as mesmas entidades ou estamos diante de duas visões radicalmente distintas do divino, separados por séculos de história, cultura e transformação humana? Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo nessa questão, não com o olhar do crente nem do cético, mas com o olhar do historiador. Vamos entender como o próprio conceito de Deus evoluiu dentro da tradição hebraica e depois cristã. Vamos ver o que os textos realmente dizem e o que os estudiosos há séculos tentam reconciliar. E ao final, você não vai ter uma resposta definitiva, porque esta pergunta não tem uma resposta definitiva, mas vai ter algo mais valioso: uma compreensão real da maior transformação religiosa ocidental. Então vamos começar. Para entender do Antigo Testamento, precisamos voltar a um povo nômade, sobrevivendo em condições brutais, cercado de impérios hostis. Estamos por volta do século 13 a.C. Um grupo de escravos foge do Egito. Eles não têm um exército, não têm um território, mal têm uma identidade coletiva. O que eles têm é um Deus. E que Deus é esse? O Gênesis nos apresenta um ser que cria o mundo pela palavra e que poucos capítulos depois decide destruí-lo por completo. O dilúvio não é apenas uma história de sobrevivência, é o retrato de uma divindade que se arrepende de ter criado a humanidade. Leia Gênesis 6. Arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou muito no coração. Um Deus que se arrepende, que sente pesar, que reage emocionalmente às ações humanas. Isso não é a imagem de uma divindade abstrata e transcendente. É a imagem de um ser profundamente pessoal, envolvido e até impossível. Mas para entender por que essa imagem faz sentido, precisamos voltar ao contexto histórico do povo que o criou. Os hebreus viviam num mundo onde cada nação tinha o seu deus. Os egípcios tinham Ra, os babilônios tinham Marduk, os cananeus tinham Baal. E cada deus era, acima de tudo, um protetor tribal, poderoso dentro do seu território e defensor do seu povo. O deus dos hebreus, chamado Yahvé, o tetagrama sagrado, um nome tão sagrado que não era nem pronunciado em voz alta. Começou de forma similar, um deus nacional, tribal e territorial. Mas ele tinha uma diferença crucial com relação aos outros, era ciumento. Em Êxodo 20, versículo 5, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Essa palavra, em hebraico, descreve não apenas ciúme, mas possessividade exclusiva. Yahvé não tolera outros deuses, não porque eles não existissem. Os textos mais antigos da Bíblia sugerem que o monoteísmo estrito chegou depois, mas porque a aliança com Israel exigia lealdade absoluta. E como Yahvé demonstrava seu poder? Através de catástrofes, pragas que destroem uma civilização inteira, o mar que se abre, fogo que desce do céu, terra que engole vivos e rebeldes. O Deus do Êxodo é um Deus de sinais e maravilhas, mas também de punição imediata, de violência sagrada e de guerra santa. No livro de Josué, Yahvé ordena o extermínio completo das populações cananeias, homens, mulheres, crianças e animais. O texto usa a palavra Arem, consagração total à destruição. Como um estudioso moderno processa esse texto? Com dificuldade. Mas aqui está o ponto crucial que muitos perdem.
Esses textos não foram escritos para nos chocar, foram escritos para um povo específico, em um momento específico, usando a linguagem moral do mundo antigo, onde guerra, violência eram simplesmente a gramática do poder divino. Isso não justifica, mas explica. E há outro lado desse Deus que frequentemente esquecemos. O Deus do Antigo Testamento também é o Deus que ouve o choro de um escravo no deserto, que parece numa sarça ardente para falar com o fugitivo de si mesmo, que faz aliança, um contrato de relação mútua com o povo inteiro. Nos Salmos encontramos um Deus que é rocha, refúgio, pastor. Os Salmos não são textos de medo, são textos de intimidade profunda. O Salmo 22 começa com um grito do abandono: Deus, meu, por que me abandonaste? E termina com uma confiança absoluta. Então já temos uma contradição interna dentro do próprio Antigo Testamento. Encontramos um Deus que é simultaneamente aterrorizante e íntimo, guerreiro e pastor, juiz implacável e pai compreensivo. Como veremos mais adiante, essa tensão não desaparece no Novo Testamento, mas sim ela se transforma. Para entender o salto entre os dois testamentos, precisamos parar aqui, neste período intermediário, que a maioria das pessoas ignoram completamente. Estamos entre o século IV a.C. e o século I depois de Cristo. O Império Persa caiu, Alexandre o Grande varreu o mundo antigo com a cultura grega, depois vieram os romanos, e o povo judeu estava esmagado entre esses impérios, sem rei, sem profeta, ocupados por tropas estrangeiras. E nesse contexto de crise, algo fascinante aconteceu com a teologia judaica. O Deus tribal começou a se tornar universal. Escritores judaicos desse período, os textos que chamamos de literatura do Segundo Templo, começaram a elaborar uma visão mais abstrata, mais transcendente de Yahvé. Influenciados pelo pensamento grego, começaram a falar de um Deus que não era apenas o protetor de Israel, mas o criador soberano de toda a realidade. O conceito de Logos, a razão divina que permeia o universo, entrou no vocabulário teólogo judaico. Filon de Alexandria, um filósofo judeu contemporâneo de Jesus, já escrevia sobre um Deus que transcendia toda a categoria humana. E foi nesse caldo cultural, judaísmo messiânico, filosofia grega, dominação romana, que Jesus de Nazaré apareceu. Pergunta que vale a pena fazer: Jesus estava introduzindo um Deus diferente ou estava revelando uma dimensão do mesmo Deus que já estava ali, escondido entre as linhas? Essa é uma questão central e a resposta que você vai dar vai depender de onde você está sentado. O Novo Testamento abre com uma palavra em grego, livro da origem de Jesus Cristo. E já aqui algo mudou. O centro da narrativa não é mais o povo inteiro, é uma pessoa. Jesus de Nazaré ensina sobre Deus de uma forma que choca seus contemporâneos. Não porque contradiz o Antigo Testamento completamente, mas porque reinterpreta suas prioridades de forma radical. O Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5 a 7, é talvez o texto mais revolucionário da história religiosa ocidental. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Pense nisso. O Deus do Êxodo matou os primogênitos do Egito. O Deus do Sermão da Montanha manda amar o inimigo. Como reconciliar isso? Os teólogos cristãos oferecem várias respostas. A mais tradicional é a da progressividade. Deus sempre foi o mesmo, mas a humanidade foi capaz de compreendê-lo de formas progressivamente mais profundas. A linguagem favorita de Jesus para se referir a Deus é Abba, uma palavra aramaica de intimidade familiar que se traduz como pai, mas carrega a afetividade de papai. Nenhum texto do Antigo Testamento usa essa intimidade assim. A relação ali é de servo e senhor, de povo e rei, de criaturas e criador. No Novo Testamento, Jesus diz que Deus conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, que ele verte os lírios do campo, que ele corre para encontrar o filho pródigo que voltou. A parábola do filho pródigo é talvez a mais reveladora. Um pai, símbolo de Deus, vê o filho voltando de longe, corre ao seu encontro e abraça-o.
colocando-lhe um anel no dedo, manda matar o bezerro gordo, e aí não há punição, não há condição, não há lei a cumprir primeiro, apenas graça. Isso seria impensável no Antigo Testamento. A lei de Moisés tem 613 mandamentos e o livro de Levítico detalha com precisão cirúrgica as consequências de cada transgressão. E agora Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mas atenção, porque aqui vem uma nuance que os leitores apressados frequentemente perdem. O Deus do Novo Testamento também não é apenas um pai gentil que sorri para tudo. O Apocalipse, o último livro do cânon cristão, descreve um Deus que derrama julgamento sobre a terra com uma intensidade que rivaliza com qualquer texto do Antigo Testamento. O próprio Jesus fala do inferno com mais frequência do que qualquer profeta hebraico. A palavra que ele usa é Gehenna e descreve um lugar de fogo eterno. E Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento, escreve sobre a ira de Deus sendo revelada contra toda a impiedade. Então, a contraposição simplista, Deus do Antigo igual a punição, Deus do Novo igual a amor, não sobrevive a uma leitura honesta dos textos. Dois deuses, a heresia de Marcião e suas consequências. Você sabia que houve um momento no século II depois de Cristo em que um grupo de cristãos decidiu que a resposta era simples: eram dois deuses. Marcião de Sinope, um teólogo rico e influente, propôs uma solução radical. O Deus do Antigo Testamento era uma divindade inferior, criadora do mundo material, imperfeita, severa, ligada à lei. E o Deus do Novo Testamento, revelado por Jesus, era o verdadeiro Deus supremo, puro amor, sem vínculo com a criação ou com Israel. Marcião foi declarado herege, excomungado. Seus escritos foram destruídos. Conhecemos suas ideias apenas pelas respostas furiosas que seus opositores escreveram, mas a pergunta que ele fez nunca foi realmente silenciada. 2 séculos depois, Agostinho de Hipona, um dos maiores pensadores do Ocidente, vai elaborar a resposta ortodoxa. Os dois testamentos são inseparáveis. O Antigo prepara o Novo revela o sentimento pleno do Antigo. O Novo está escondido no o Antigo é revelado no Novo. Para os teólogos cristãos tradicionais, o Deus que destruiu Sodoma é o mesmo que morreu na cruz em Jerusalém. A diferença não está na natureza de Deus, mas na pedagogia divina. Deus se revelando progressivamente à humanidade, que precisava crescer para compreendê-lo. Para os críticos, seja eles ateus, agnósticos ou estudiosos seculares, essa reconciliação é intelectualmente desonesta. É uma forma de salvar textos contraditórios com uma narrativa retroativa de coerência. Ambos os lados têm argumentos sólidos, e essa tensão não vai se resolver em um vídeo de 15 minutos. Mas há uma terceira perspectiva que poucos consideram: o Deus que a humanidade construiu e que construiu de volta. A perspectiva histórica crítica, aquela desenvolvida nas universidades europeias a partir do século XVIII, propõe algo diferente. Deus nessa visão não mudou. O que mudou foi o ser humano. Os textos bíblicos não foram ditados diretamente do céu, foram escritos por seres humanos em momentos históricos específicos, com ansiedades, esperanças e limitações específicas. O Deus guerreiro do Êxodo foi escrito por um povo que precisava de um guerreiro. O Deus compassivo do profeta Isaías e Oséias emergiu durante as crises de exílio e destruição, quando a violência já não era suficiente para sustentar a fé. E o Deus do Novo Testamento foi elaborado por uma comunidade marginalizada dentro de um império que crucificava as dissidentes e que precisava de um Deus que transformasse a fraqueza em força, a derrota em ressurreição. Nessa leitura, a Bíblia inteira é um diálogo, não um monólogo de Deus para os humanos, mas um diálogo da humanidade sobre o divino, uma conversa que durou milênios. E essa conversa ainda continua. E a pergunta que permanece: então voltemos ao início. O mesmo personagem que manda inundar o mundo e que manda amar o inimigo são os mesmos?
A resposta honesta depende de onde você olha. Se você olha com os olhos da fé cristã tradicional, sim, é o mesmo Deus, revelando-se de formas progressivamente mais completas. Um projeto que começou na criação e culminou na encarnação. Se você olha com os olhos da crítica histórica, não completamente. São imagens de Deus construídas por comunidades humanas distintas, em épocas distintas, com necessidades distintas. Se você olha com olhos de Marcião, definitivamente não. São dois deuses e a igreja escolheu o mais complicado deles. O que parece claro, independentemente da sua posição, é isso. A Bíblia não é um livro simples sobre um Deus simples, é um arquivo de séculos de luta humana com o divino, com o sagrado, com o inexplicável, com a dor e com a esperança. E o fato de que essa luta produziu textos que se contradizem, que se transicionam, que se surpreendem uns aos outros, talvez seja exatamente o que faz esse livro permanecer vivo 2000 anos depois. Porque a contradição não é um desfeito, é um reflexo fiel de qualquer relação real.